Amém, amém. Boa noite, igreja. Vamos ter mais um instante de oração em que eu quero pedir, Pai, como sempre tenho feito quando estou aqui, Senhor, que Tu faças com que aquele que foi manifestado em carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios e acreditado no mundo inteiro, e por fim recebido na glória, Teu Filho Jesus possa estar aqui presente e abrir nossas mentes e nossos corações nessa noite, Pai. Tu que me conheces, sabes das minhas imperfeições, limitações e pecados, mas que possas fazer, Senhor, apesar de tudo isso, com que se escute nessa noite não a minha voz, mas uma voz que fala por detrás da minha própria voz, Senhor. Que de meus lábios saiam apenas palavras eternas e que atinjam vidas igualmente eternas, Pai. E que essas palavras e que o meditar do meu coração sejam bem aceitos por Ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Queridos, é muito bom sempre estar aqui. Eu sempre falo, quase sempre eu começo dizendo isso, que eu trago uma reflexão que atinge primeiramente a mim mesmo, para que possa ter alguma aplicação nas vidas dos amigos, das pessoas que me ouvem. E nesses últimos dias, vários acontecimentos marcaram a nossa igreja, ou marcam a nossa igreja. Aliás, é uma das características da nossa igreja, é o caráter didático e pedagógico. Sem dúvida, quem chega na Episcopal sempre é tocado por esse caráter de, olha como ali tudo é litúrgico, tudo ali aponta para alguma coisa. Hoje, por exemplo, nós continuamos usando vermelho, que foi explicado no domingo passado, que era por Pentecostes. E hoje ainda estamos no vermelho, porque celebramos o dia de um mártir, São Barnabé, um dos homens que foi capaz de morrer pregando o Evangelho, e em homenagem a ele nós continuamos com o altar, com as cores, com a cor litúrgica representada pelo vermelho. E isso, além de Pentecostes, nós tivemos recentemente o Dia do Pastor, que coincidentemente foi no mesmo dia, coisa que é rara de acontecer, e temos vivido também aí no nosso mundo secular as festas juninas, que muitas pessoas, sobretudo quem é novato ou novo na fé, acaba tendo muitas dúvidas, muitas perguntas, e eu não sei para vocês, mas para mim sempre aparece alguém que, olha, isso pode fazer, pode ir para tal evento, sabe, pode celebrar tal festa, e eu queria compartilhar algumas dessas coisas com vocês e fazer um grande... uma salada aqui com esses três assuntos, mas que no fundo eles vão ter uma convergência. Começando falando por essa ocasião de festas juninas, que muita gente acaba perguntando por que é que vocês celebram, ou pode celebrar, ou é digno de um cristão estar em determinado lugar. E olha, eu fico me perguntando quem nós somos no mundo, né? Se nós vamos viver em uma ilha, em uma bolha, isolados completamente dos outros, ou se nós podemos interagir com aqueles que não são nossos irmãos e, de repente, nesse mundo que está aí lá fora, desempenhar um papel evangelizador. Eu lembro que antes de ser convertido, uma das coisas que mais me irritava no tal do crente era essa história de dizer, esse povo não pode fazer nada. Não pode lá em Belo Jardim, a grande festa é de santo. Mas quem era crente não podia ir para a festa levar o filho para o parque, porque era a festa de São Sebastião. Então a criança que era filha de um crente não podia ir para uma barca, para um pula-pula, porque era apontado lá na igreja como que estava fazendo uma festa ou dedicando a ídolos, enfim. E olha, aqui mesmo nessa paróquia, nesse pouco mais de um ano, eu tenho aprendido, tenho sido até puxado a orelha por nosso pastor para a gente perceber o seguinte, que nós não temos vidas departamentalizadas. Não é uma vida cristã aqui na igreja e uma vida diferente lá fora. Não é? A mesma vida que nós vamos levar lá fora, no nosso emprego ou nas festas a que nós podemos ir, é a mesma vida cristã que nós levamos aqui dentro. Não são duas. E se aqui dentro nós vivemos uma personalidade e que nós anunciamos que é parecida com Jesus, que é anunciando Jesus na vida das pessoas, assim também igualmente tem que ser lá fora. Vamos procurar ser parecidos com esse Cristo, ainda que nós estejamos em uma festa junina, dançando forró, mal dançando forró, eu soube, viu? Soube que é mal dançando forró, ou comendo comidas típicas.
Vamos anunciar esse Cristo ainda que estejamos em um jogo de futebol ou atuando nas nossas empresas. Essa grande pergunta que muitas pessoas, e é legítimo que pessoas recém-convertidas tenham, eu posso continuar indo, eu posso frequentar, nós vamos ter uma clara resposta se nós escutarmos a voz do Espírito Santo agindo em nossa vida. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Alguém vai chegar assim e vai perguntar, eu posso ir pro show lá no pátio do forró? Vai ter tal banda que tudo é lícito. Mas o que é que você vai fazer ali? Você vai representar o reino de Cristo ali no pátio do forró. As pessoas vão lhe ver como alguém que está ali disseminando a palavra de Cristo, ou de repente aquele lugar pode servir como uma pedra de tropeço na sua vida, e de repente você está paquerando uma mulher que não é sua, ou está ingerindo bebida alcoólica em uma quantidade que você vai perder o controle das suas ações e até dos seus pensamentos. Eu já falei aqui desse mesmo átrio sobre o perigo do legalismo e sobre como eu acredito que sim, nós devemos nos afastar de um monte de atividades, de pensamentos e de ações que desagradam a Deus. Mesmo quando algumas pessoas aqui mesmo na igreja vão dizer assim, tu está sendo muito legalista, tu está buscando a tua salvação em ações e não na fé genuína em Cristo. Nós já conversamos aqui sobre se é digno, se é lícito a um cristão baixar filme pirata na internet, livro em PDF, usar o Netflix de um amigo sem ser o seu. Já falamos disso aqui. Só que a resposta para isso não é simples, não é pronta, não é sim ou não. A resposta para isso, o próprio Espírito Santo pode te incomodar. E isso você já vai estar recebendo essa resposta, às vezes sem querer acreditar que aquela é a resposta. Porque se aquilo está te incomodando ao ponto de repente, você pedir um gabinete ao pastor para perguntar, pastor, pode ou não pode? Você provavelmente já tem a resposta adequada para isso. Mas olha, não é por simples legalismo, não é porque, é porque essa festa é dedicada a um santo. Não, porque se for assim, a gente também não vai poder celebrar o Natal, que tem uma origem que não é cristã, não é? E nós celebramos o Natal, nós celebramos a Páscoa, e é bom que celebremos. Olha, a Bíblia nos ensina a sermos cuidadosos com aqueles irmãos que possuem uma fé diferente, uma fé imatura. Nós devemos abrir mãos de certos atos, se esses atos podem servir de pedra de tropeço. Nessa mesma festa que nós tivemos, que muitos aqui estiveram presentes e que foi uma bênção, houve pessoas que me perguntaram se era lícito levar bebida alcoólica naquele espaço. E olha, depois de conversar com o pastor, a melhor resposta que nós encontramos é: faz falta para você? E algum irmão pode se escandalizar com isso? Eu não posso simplesmente abrir a Bíblia e dizer que é pecado você consumir álcool. Mas eu posso te dizer, olha, talvez um irmão não entenda. Talvez um irmão seja levado a tropeçar. Então, em nome do amor que você tem a esse seu irmão, abre mão disso, dessa necessidade. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Se eu estiver ali num pátio, em uma festa, onde for, em um jogo de futebol, o que for, eu vou servir de pedra de tropeço, eu corro o risco de fazer com que alguém caia em tentação, ou eu tenho maturidade suficiente para mesmo ali agir como uma pessoa madura que vai apresentar Jesus Cristo à vida dessas pessoas. O Espírito Santo, aquele que nós celebramos, a sua vinda à Terra no domingo passado, pode nos dar essa resposta. E eu já começo a emendar aqui com o segundo assunto, que foi a celebração que nós tivemos do Dia do Pastor. Olha só, em algumas tomadas de decisões na nossa vida, quem caminha em comunidade, em igreja, nós vamos precisar de orientação de um pastor. E eu escuto algumas pessoas, e eu já falei isso aqui, que eu lamento muito quando dizem: viver na igreja não salva ninguém. Jesus não mandou ninguém viver em igreja. Olha, viver na igreja não salva ninguém, mas Ele quer que nós vivamos em igreja, amém? Viver uma vida sozinho, sem ter quem lhe alerte, quem lhe pegue na sua mão na hora que você está caindo, quem puxe a sua orelha, isso é um perigo. Eu tenho dito para essas pessoas que só o que está faltando para algumas pessoas desigrejadas é uma Eucaristia pelo iFood. E pedir, né? Eu não quero ir para a igreja, eu vou pedir a ceia e vou receber em casa e comungar sozinho. Não. A igreja não salva, mas aquele que salva quer que nós vivamos em igreja. E aqui dentro da igreja, ele escolheu
Na passagem que nós vamos ler, nós vamos refletir mais sobre isso. Pessoas treinadas, capacitadas, para nos ajudar nessa nossa conversão, nesse nosso processo de santificação. Todos nós sabemos que no dia em que Jesus morreu, o véu se rasgou e isso nos deu livre acesso. Olha, eu não precisamos de Paulo André para conversar com o Pai. Nós temos livre acesso a Ele. Mas o fato de dizer que nós não precisamos dele para ter acesso, não elimina a nossa necessidade de ter um líder, uma pessoa madura, uma pessoa responsável, que possa nos ajudar nos momentos em que nós temos dúvidas, como as que eu acabei de contar, por exemplo. O nosso sacerdote, na nossa liturgia, no nosso cânon, ele não é um mediador, ele não é intercessor, nós temos esse acesso direto, mas ele é um guardião, ele é um guia do rebanho. Os pastores, como nós temos aqui na nossa igreja episcopal, os bispos, não substituem Jesus, mas ao contrário, eles servem a igreja de acordo com o dom que o próprio Espírito Santo de Deus conferiu a eles. E é aí que eu chego no texto que eu escolhi para que nós pudéssemos meditar, na carta que Paulo escreveu ao povo de Éfeso, onde ele começa lá, a gente lê o capítulo 11 e 12, mas só para contextualizar, ele inicia o capítulo dizendo que roga ao Senhor para que esse povo ande como é digno que se ande de acordo com o que foram chamados, com toda humildade e mansidão. É essa a vontade do Pai, que nós andemos como pessoas humildes e não orgulhosas, e mansos, ao contrário de autoritários. Que nós andemos com longanimidade, é uma palavra que a gente vira e mexe, algum bispo, algum pregador nosso utiliza, e tem uma comparação muito boa para a gente entender a longanimidade, que é um pavio longo, que demora a explodir, uma pessoa paciente. E ele segue dizendo, suportando-se uns aos outros. E esse suportando tem aquele perigo da gente dizer que tem que suportar Bruno mesmo, né? Mas não é suportando de ser suporte na vida do irmão. E não de aguentar, de tolerar. Ele segue dizendo que devemos procurar guardar a unidade do Espírito Santo. E é guardar, não é criar a unidade. O que é que vincula você aos demais crentes, se não a unidade, se não viver em comunhão, numa só igreja, em um amor que nós chamamos de ágape. E ele segue dizendo que há um só corpo, que há um só Espírito, e esse corpo somos nós, a igreja, e esse Espírito é o que habita em nós, o Espírito Santo de Deus, que há uma só esperança, que é a vida eterna em Cristo Jesus. E ele segue dizendo que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, que há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a vocês, a cada um de vocês, segundo a medida do dom de Cristo. E aí aqui nós passamos a entender graça não como aquele elemento que nos dá a salvação, mas como um elemento que nos capacita para algo na vida. Por isso se diz, eu estou lendo aí no versículo 8, subindo-se ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele subiu, isto é, senão que também antes tenha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos, para cumprir todas as coisas. E chegamos no versículo 11, que foi lido por André. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outro para pastores e doutores. O próprio Espírito Santo de Deus, por decisão do próprio Deus, nos capacitou com dons diferentes. E olha como nós temos uma dificuldade, ao menos eu tenho, e eu creio que muita gente tem essa dificuldade de quando começa a caminhar na fé e a estudar, e a gente começa a entender quem que é Deus, a gente aprende no concílio ou em um encontro o que é que Deus fez por nós, qual o plano de salvação que Ele tem na nossa vida, e qual que é a participação de Jesus nesse plano, sendo o seu Filho unigênito, que veio à Terra como homem encarnado para perdoar pecados. E na hora que nós falamos do Espírito Santo, parece que a gente
congela um pouco, o entendimento parece que falha. Quem é esse Espírito Santo? O que é Espírito? Tem a ver com kardecismo? Como é que é isso? O que é que ele faz na minha vida? Olha, o Espírito Santo, o próprio Jesus disse que seria aquele que nos consolaria, é aquele que age no nosso processo de conversão, que é diário, e que vai nos dando, nos capacitando com diversos dons. Entre eles, alguns que eu li aqui com vocês no 11, seja de profeta, de evangelista, seja de pastor, que é um dos dons e que nós celebramos, como eu falei no último domingo. E olha, o dom de ser pastor, muitas vezes, e é comum, que a gente olhe e diga... Certamente que Paulo André, quando foi instituído, recebeu muito parabéns, né? Mas a gente tem aprendido, o próprio Dom Felipe, por várias oportunidades, nos ensina isso. E mais do que Dom Felipe nos ensinar, nós podemos observar isso na vida diária, no ministério de Paulo André, de tantas pessoas, que não é motivo de parabéns, não, porque é uma morte diária. É abrir mão de estar em casa com sua filha, ensinando a tarefa a ela agora, ou com sua esposa, ou com sua mãe, ou jogando bola, ou enfim, para estar cuidando de pessoas. E olha, mais do que cuidando de pessoas, esses pastores vão ser cobrados pela vida dessas ovelhas. Imagina pastorear Bruno, gente. Imagina. E ser cobrado por isso, um dia no juízo. E dizer, você foi o responsável por cuidar de Bruno, de Rafael, fui eu mesmo. E naquele dia que ele agiu assim, perdeu a cabeça e fez assim, onde é que você estava, Paulo André? Por que você não cuidou? Por que você não chamou, não exortou? Imagina, gente, ter que ser responsável por ministeriar, por discipular André e responder por isso diante do Senhor. E responder diante do Senhor. Onde é que você estava, Paulo André, naquele dia que André tomou uma decisão errada na sua vida? E que vacilou e que pecou. Queridos, esses pastores, eles são escolhidos não por si. Não é uma decisão de orgulho próprio, de eu quero ser pastor e eu quero ser reverenciado. Eu tenho plena convicção disso. Que é simplesmente porque ele aceitou aquilo que o Espírito Santo determinou para a vida dele. Para que ele haja como nosso pastor, como nosso cuidador, como nosso conselheiro. Dessa forma, nós estamos seguros de que é Jesus, o supremo, o verdadeiro pastor que nós temos. Mas ele escolhe, por deliberação própria, pastores terrenos que vão guiar, que vão nos corrigir, que vão nos proteger diante do erro, contra a divisão dentro da igreja, contra o desânimo. É comum, sobretudo para quem chega na igreja episcopal, vindo do catolicismo, fazer comparação com veneração a santos, e nós sempre falamos contra isso, porque nós dizemos que nós só adoramos um Deus, mas olha, dentro da igreja evangélica tem muita gente adorando pastor, tem muita gente para quem o pastor é o próprio santo da igreja católica, é alguém que não se pode contestar, é alguém que é acima dos outros, e graças a Deus nós temos uma comunidade muito saudável nesse ponto. Porque nós somos uma comunidade, e aqui mesmo na Paróquia da Reconciliação, que temos sido muito agraciados pelos pastores que têm estado presentes em nossa vida. Pelo nosso pastor titular, Paulo André, pelos que nos visitam, por nossos bispos, porque nos observam, nos pastoreiam. São homens a quem nós rendemos honra. Porque a palavra de Deus também deixa isso muito claro. Que nós devemos honrar quem merece honra. É honrar, não é idolatrar, não é bajular, viu, Bruno? É honrar somente. É até comum que nós, que quando conhecemos um pastor, a gente acha que ele tem essa vaidade ou ele se engrandece. Mas não, gente. É uma vida de abnegação, de abrir mão de muito para cuidar de gente. E é por isso que nós somos gratos e sempre que podemos falamos de como é importante ter esse cuidado, esse trato, esse esclarecimento por parte de um pastor. E que tentamos retribuir minimamente, não é?
através de cuidado, de atenção, tudo aquilo que recebemos. Como eu ia dizendo, nós não devemos ter ídolos, mas sim nós devemos ter bons exemplos na nossa comunidade. Eu, por exemplo, tem 6 anos que eu cheguei na igreja episcopal, lá em Recife, na Trindade, triturado por dentro, assim, um homem feito em pedaços, achando que não haveria nada capaz de diminuir uma dor que eu vinha sentindo, em função do que tinha ocorrido com meu pai. Quebrantado, sem acreditar, sem querer saber quem que era esse tal Espírito Santo. E através do ministério de um homem que eu honro muito a vida dele, Dom Paulo Garcia, iniciei um processo, e que é longo, viu? E que já vem aí há 6 anos, e que muitas outras etapas de 6 anos ainda faltam, mas que, para a honra e glória dele, começa a mostrar alguns resultados, alguns frutos através da minha vida. E isso me faz chegar a esse último ponto da reflexão que eu quero mencionar, que é em virtude de Pentecostes, que nós vivemos também. No último domingo, e como eu falava, parte importante da igreja, muita gente acaba relegando, não pensa, não reflete sobre o Espírito Santo, não entende como ele age na nossa vida, ou não sabe explicar o que é. E esse Espírito Santo acaba passando tão despercebido no nosso dia a dia, sem que nós saibamos que é ele quem atua no nosso convencimento. Quando você convida alguém para o cursilho, por exemplo, a gente sempre diz isso, né? Você convida e o Espírito Santo vai convencê-lo. Nesse processo de conversão, nesse testemunho, tudo isso que vai acontecendo em nossa vida é um fruto do agir do Espírito Santo em nossa vida. Que nessa reflexão nós possamos ter essa certeza, meus amigos, minhas amigas, que o Espírito Santo é um amigo que habita dentro de nós mesmos, que é ele quem age nos transformando, tentando fazer com que nós sejamos pessoas mais parecidas com aquela vontade que Deus tem nas nossas vidas. E tudo isso que eu vou falando vai se relacionando de um jeito, desde o primeiro assunto, que era você pode ou não pode ir para determinados lugares, sobre fazer isso, sobre fazer aquilo, sobre ir a tal festa, sobre, enfim, e sobre o papel do pastor, porque é um dom que o Espírito Santo dá a homens, ser sacerdote, ser bispo, esses dons do Espírito Santo na vida desses homens, que recebem para a sua vida, mas que não utilizam para a sua própria vida, e se despejam, abundam esses dons na vida da sua comunidade, na vida das suas ovelhas. E eu penso que na tarde daquele domingo em que Pentecostes ocorreu, em que o próprio Espírito Santo desceu à terra, uma data tão importante que celebramos até hoje, o Espírito Santo de Deus converteu milhares de pessoas ali. Pessoas falaram em línguas, pessoas se converteram, pessoas foram curadas, e muitos dons foram derramados, como dons de ensino, de misericórdia, de liderança, de exortação. E lendo passagens, a gente vê que até o dom de contribuir com a igreja, até você que tem aquele dom de, olha, eu gosto de ajudar, toma aqui tanto para essa obra da igreja, é um dom que nós recebemos não de nós mesmos, mas do próprio Espírito Santo. E certamente muitos de nós acabamos pensando, mas olha, eu queria tanto ter um dom mais, sei lá, eu queria tanto curar para uma pessoa que está doente e ela levantar ali curada, não é? Eu queria tanto operar um milagre aqui, mas olha, não nos cabe escolher qual é o dom que o Espírito Santo quer derramar na nossa vida. Como eu estou falando, talvez o dom que você tenha é de ser generoso, é de evangelizar, de apresentar a igreja, esse Cristo a tantas pessoas lá fora. Talvez o seu dom seja de tocar instrumentos e de cantar louvando a Deus aqui durante o culto. Talvez o seu dom seja de mestre, seja um dom de sabedoria. E olha, até os nossos dias atuais, o Espírito Santo continua derramando mais e mais dons na vida de tantas e tantas pessoas. Profetas, sacerdotes, evangelistas, mestres. Eu caminho para o final dessa reflexão e na certeza de que somos membros diferentes, mas todos integrantes de um só corpo,
Eu nos chamo a mim mesmo e a todos vocês para que nós possamos calar a nós mesmos e ouvir ao Espírito Santo para descobrir que dom o Espírito Santo quer capacitar você nessa sua jornada, nessa sua caminhada. Que missão o Espírito Santo tem para a sua vida? Como eu venho falando, pode ser de cantar, pode ser de tocar, pode ser de receber alguém na igreja, ensinar, consolar. Queridos, todos nós aqui estamos muito convencidos do tamanho do amor de Deus para a nossa vida. O sacrifício que Ele fez foi tamanho que quando a gente começa a tomar conta disso e a perceber tudo que Ele fez, é meio que impossível resistir a esse amor de Deus. Quando nós descobrimos esse Deus que foi capaz de abdicar da vida do seu próprio filho, por mim e por você, a mim o sentimento primeiro que veio é de um constrangimento tão grande que não me resta uma outra coisa a não ser dizer, Senhor, eu me rendo, Pai, diante de Ti. E que Tu possas fazer, Senhor, na minha vida, aquilo que seja agradável à Tua vontade. Porque o que não dá é para rejeitar o amor de um Pai que nos amou de uma forma tão grande, tão sacrificial. Eu, certa vez, quando preguei aqui, falando até de uma forma um pouco dura, eu encerrei, e eu vou repetir essas palavras aqui, porque são muito alentadoras e verdadeiras, e eu queria que vocês, a cada vez que ouvissem uma verdade, pudessem me acompanhar com um amém bem caloroso. Queria que a gente pudesse juntos acreditar que, meu amigo, minha amiga, Deus ama você. Deus não está zangado com você. Deus já perdoou você por tudo que você fez. Deus nunca vai abandonar você. E Deus quer que você desfrute da amizade íntima do Espírito Santo em sua vida. Que nós possamos aceitar a ação do Espírito Santo, o dom que Ele tem para inundar a minha e a sua vida, querido. Que nós possamos abrir nosso coração, as nossas mentes, para que esse Espírito Santo, esse amigo, esse consolador, ele atue de uma forma que transforme verdadeiramente a nossa vida, que regenere a mim e a você, que nos molde, que nos faça de acordo com a sua própria vontade, para que as nossas ações possam ser enxergadas como ações de alguém que verdadeiramente se parece com Cristo, para que nós sejamos capacitados por esse Espírito Santo, que nós possamos abrir o nosso entendimento e recebermos esse nosso amigo, esse Espírito Santo, Consolador, e que Pentecostes seja um dia que representa a vinda dele à Terra, mas que todos os outros dias nós possamos ter esse Espírito Santo agindo na nossa vida. Em nome de Jesus, é isso que eu oro. Vocês, enquanto nós louvamos, podem trazer os seus pedidos ao altar. Cada canto desse mundo, cada passo do meu coração, sua redenção